depois para se preparar para as questões discursivas da nossa prova, né? Então já estamos gravando aqui, né? Estamos hoje na aula de sistemas operacionais da turma 832, no dia 19/5/2020. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu vou compartilhar a tela inteira porque a gente vai ficar precisando trocar aí de aplicativo. Então vamos lá. Deixa eu só entrar aqui no PowerPoint agora. Então tá aqui. Eu vou colocar para apresentar aqui, mas já eu vou ter que tirar, porque a gente vai precisar ficar trocando. Então tá lá. Aula de sistemas operacionais, né? A gente hoje vai fazer aqui esses exercícios, né, de fixação para a gente poder dar uma recordada nessa parte aí de critérios de escalonamento, né, de um processador. Então tá lá. O primeiro exercício, eu coloquei aqui o enunciado, como pode estar sendo cobrado na prova de vocês. Até então a gente dava uma suposição assim de alguns dados só específicos para a gente poder apresentar. Agora já vem com texto direitinho, como pode ser cobrado na prova de vocês. Então tá lá. Ó. Considere que 4 processos sejam criados no instante de tempo zero, né? Aí ele identifica aqui P1, P2, P3 e P4, e eles possuem as características descritas na tabela abaixo. Então, onde P1 tem o seu tempo de CPU de 10 unidades de tempo, P2, 7 unidades de tempo, P3, 15, P4, 9 unidades de tempo. Tá legal? O que a gente tem que fazer para esse exercício? Calcular os tempos de turnaround de cada processo, utilizando o escalonamento circular com quantum igual a 5 e um detalhe importante no final. Não considerar o tempo de troca de contexto. Então, assim, eu acredito que durante as nossas aulas, se não todos, quase todos os exercícios a gente fez sem considerar. Mas eu vou fazer um hoje com vocês, considerando o tempo de troca de contexto, para vocês poderem entender. Já é o próximo exercício. Tá legal? Então, vamos lá. Só para a gente poder passar para o cenário lá para a gente fazer, a gente está falando de um escalonamento circular, que tem um quanto igual a 5. O que significa isso? Ele vai considerar a ordem de chegada dos processos, então ele toma como base o FIFO, né? E a partir daí, o que ele vai fazendo? Ele vai dando um limite de execução de 5 unidades de tempo, o limite máximo, para que cada processo possa executar de forma sequencial. Então, com isso, ele vai fazendo com que esses processos se revezem na CPU. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos jogar isso lá no nosso Paint, se eu não me engano. Passei. Peraí, não era esse não, é esse aqui. O primeiro é esse aqui, ó. É um circular, né, com quanto igual a 5 unidades de tempo. Vocês estão enxergando aí o Paint para a gente poder fazer, tranquilo? Tá sim, professor. Sim? Segue. Então, vamos em frente. Então vamos lá, como a gente falou que o quanto é igual a 5, a gente vai começar aqui, ó, pela ordem dos processos, que o circular, como a gente falou, a base é o FIFO, né? Então a gente começa aqui com P1. Então vamos lá, ó. P1 são 5 unidades de tempo. Então vamos colocar aqui P1, fazendo as suas 5 unidades de tempo, que começa lá do 0 e termina aqui na unidade 5. Legal? Então aqui nós terminamos o processo 1. Terminamos aquele quanto, né? Quanto ficou faltando para o processo 1 ainda ser concluído? 5 unidades de tempo. A gente sabe que numa próxima rodada, ele ainda precisa rodar aqui mais 5 unidades de tempo. Passamos para P2. P2 são 7 unidades de tempo. Então tá aqui, ó. 7 unidades de tempo. Vamos botar aqui a representação de P2. Tá aqui P2 mais 5 unidades de tempo. Peraí que acho que tem gente querendo entrar lá. Tem o Gabriel aqui. Vamos voltar aqui. Então, ó, eu tenho que fazer... Ele tem 7, mas o limite dele é 5. Então, ele vai fazer as 5 unidades de tempo. Vai parar aqui no tempo 10, né? E vão ficar faltando ainda 2 unidades de tempo para ele poder concluir a execução desse processo. Vamos passar para P3. P3 são 15, né? 15 unidades de tempo. Por ser 15, ele vai executar mais? Não. Continua com a mesma limitação de todos os outros. São 5 unidades de tempo. Essa limitação é para todos os processos. Tá? Então, tá lá. Ó. Ele vai de 10 até quanto? Ele vai de 10 até 15. E com isso, o que acontece aqui? O que ficou faltando para ele concluir? Ainda 10 unidades de tempo. Legal?
Depois a gente passa para o processo 4, 9 unidades de tempo. Também não vai conseguir executar tudo. Então está aqui, ó. P4 vai fazer suas 5 unidades de tempo, vai parar no tempo 20, e depois, aqui, quanto vai ficar faltando para ele? 4 unidades de tempo. Tá legal? Então essa foi a primeira rodada. Até aqui todo mundo foi? Ou alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo? Podemos ir? Tranquilo. Então, vamos lá. Na segunda rodada, a gente vai entrar aqui em P1. Peraí, tem gente querendo entrar. Vamos entrar aqui no P1 de novo. P1 ficaram faltando o quê? 5 unidades de tempo. Então vamos lá, vamos fazer essas 5 aqui. Ó. P1 vai começar aqui no tempo 20, vai de 20 a 25, né? Então vamos botar aqui o 25, indicando que ele acabou, né? 25, e aqui a gente já faz uma marcaçãozinha, né? Indicando aqui, ó, que esse aqui já acabou, tá? Vamos para P2 agora. P2 são quantas unidades de tempo? Só 2 que faltam, né? Então, ó, vamos entrar aqui no P2, mais ou menos aqui nessa altura, né? Tá aqui P2, vai de 25 a 27, né? Então tá aqui, 25 a 27, e com isso a gente fecha P2. Ó, P2 também já acabou. Aí tem gente querendo entrar. Mais um. Então tá, fechamos aqui P2, vamos para P3. P3 agora consegue fazer o restante? Não, ele ainda continua com a limitação dele de 5 unidades de tempo. Então ele vai de 27 até 27 mais 5, 32. Até 32. Só que esse cara aqui não acabou ainda. Então vamos fazer a marcação dele aqui, vamos deixar registrado para a gente não esquecer. Ó. Ele acabou aqui, mas ainda faltam 5 unidades de tempo para ele concluir, tá bom? E vamos para o P4 agora. P4 ficaram faltando 4 unidades de tempo. Então tá aqui, ó, P4, 4 unidades de tempo, né? Vai de 32 até 36. Tá aqui, ó, 36. Fechamos aqui P4. P4 também já acabou. Então, ó, P4 tá aqui, encerramos P4. Na última rodada, faltou um pedaço aqui de P3, que era 5 unidades de tempo. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui agora P3. Está aqui. P3 vai de 36 até mais 5 unidades de tempo, até 41. É onde ele encerra. Tá legal? Com isso, a gente fechou aqui todos os processos. Tá bom? Deixa eu ver aqui, que acho que tem gente querendo entrar. Legal? Então, aqui nós fizemos a representação desses processos na linha do tempo, como eles vão se revezando num escalonamento circular com quanta igual a 5. Agora, vamos ver o que ele vai pedir para a gente lá na questão. Então, aqui, no próximo slide, ele bota aqui para a gente preencher essa tabela. Ele quer que a gente calcule o tempo de turnaround de cada processo desse e o tempo de espera de cada processo desse. Então, vamos voltar lá na figura para a gente identificar isso. Então, aqui, olhando para cá, alguém pode me responder aí qual seria o tempo de turnaround de P1? (25, professor? 25, perfeitamente. É onde o processo P1 termina. P2 termina em quanto? Qual é o tempo de turnaround de P2? É 27, né? 27, maravilha. Tempo de turnaround de P3? 32. Não, 32 não, 41. Ó. Desculpa, confundi. Perfeitamente. Eu faço isso de propósito, pessoal, não é pegadinha, não. É justamente para vocês entenderem e depois não errar numa questão na prova. Tá legal? Vamos lá, tempo de turnaround de P4. Agora 32. Não, de P4 não. Não? Não, P4 termina aqui em 36. Desculpa, 36. Isso aí. 32 foi onde o P3 foi interrompido. Peraí que tem gente querendo entrar ainda aqui. Então vamos lá, a gente estava aqui no slide. Então, ó, a gente botou aqui 25 para P1, 27 para P2, 36 para P4 e 41 para P3. Vamos jogar isso lá na nossa tabela. Então tá aqui, ó. Quanto é que... Eita ferro.
Peraí que eu fiz besteira aqui. Vamos voltar. Agora tem que parar de apresentar para a gente preencher. Qual é o tempo de turnaround de P1 que a gente viu? 25, né? 25. 25T. Do P2, 27 unidades de tempo. O do P3 é 41 unidades de tempo e P4 é 36 unidades de tempo. Tá legal? Aqui, para cálculo do tempo de espera, eu dei um macetezinho para vocês, mas vale alertar aqui um detalhe. Nem sempre esse macete funciona. E eu vou mostrar para vocês hoje, num dos exercícios, onde ele não funciona, para vocês não se confundirem. Tá legal? Então, vamos lá. Qual é o tempo de espera que eu posso calcular sem olhar lá para a figura? Neste caso, é o tempo de turnaround menos o tempo de CPU. Então, o tempo de espera seria 15 unidades de tempo aqui. Aqui seria 20 unidades de tempo em P2. P3 seriam... Ih, agora pegou. 26. 26 unidades de tempo, né? E o outro 36 menos 9, 27, né? Não, 17. Não, 27. 27. 27 unidade de tempo. Então, esses seriam os tempos de espera. Mas vamos ver lá na figura se isso realmente está batendo, só para a gente tirar essa dúvida. Olha aqui, ó. P1, vamos calcular aqui de P1. P1 estava pronto no tempo 0, né? Já executou 5, e depois ele ficou, olha aqui, ó, do tempo 5 até o tempo 20, num estado de quê? De pronto, esperando para que ele voltasse para a execução. Então, ó, de 5 a 20 são quantas unidades de tempo? 15, né? Vamos ver lá, ó. Tempo de espera igual a 15, bateu certinho. Vamos ver P2 agora, são 20, né? Vamos ver se vai bater 20 aqui P2. Ó, P2 ficou aqui de 0 até 5 esperando, que foi o tempo que P1 estava executando. Depois ele ficou, olha, de 10, né? Até ele dar a sua continuação aqui da sua execução, de 10 até 25. Então, vamos somar, ó, 5 aqui, mais de 10 a 25, 15, 5 mais 15, 20. Olha lá, tá batendo certinho, ó, tempo de espera. Vamos ver aqui o P3? Olha só, P3 estava pronto no tempo 0. Ele só começou a sua execução aonde? Aqui, ó, no tempo 10. Então, ele já esperou 10, depois ele ficou parado de 15 até 27, que seriam o quê? Mais 12, né? Então, olha, 10 mais 12 eu já tenho 22. E aqui, ó, entre esse pedaço e esse pedaço do P3, nós temos mais 4 aqui. 22 mais 4, 26. Está lá, 26 unidades de tempo, certinho, tempo de espera. Vamos agora para P4. P4. A P4 estava pronto já no tempo 0. Então, ó, do tempo 0 até ele rodar a primeira vez, ele ficou 15 unidades de tempo. Depois, de 20 até 32, ele ficou mais 12 unidades de tempo. Então, olha, 15 mais 12, 27 unidades de tempo. Tá legal? Então, tá batendo certinho ali a quantidade de tempo de espera, né? A quantidade de unidade de tempo que cada processo ficou esperando durante a sua execução. Até aqui, tudo tranquilo? Todo mundo conseguiu entender? Sim? Sem perguntas? Foi sim, tranquilo, professor. Então, vamos lá. Seguindo aqui, então, vamos passar para o próximo. Próximo exercício. Aí já complica um pouquinho mais. A gente vai crescendo a complexidade. Segundo, tá lá. Ó, considere que 4 processos sejam criados no instante de tempo 0, P1, P2, P3 e P4, e possuam as características descritas na tabela abaixo. Então, ali, ó, agora eu tenho uma informaçãozinha a mais. Eu tenho lá, ó, o tempo de CPU e a prioridade do processo. Tá certo? Então, eu tenho lá P1 com 7 unidades de tempo e prioridade 1, P2, 10 unidades de tempo, prioridade 2, P3, 5 unidades de tempo, prioridade 1, e P4, 3 unidades de tempo, prioridade 2. Olha o que ele pede para a gente. Calcule o tempo de turnaround de cada processo utilizando o escalonamento circular com prioridade, onde o tempo de troca de contexto é igual a 2 unidades de tempo. Olha só, agora a gente vai levar em consideração o tempo de troca de contexto. O que significa essa troca de contexto? Imagina que o processo 1 está executando.
num determinado momento ele foi interrompido por alguma coisa, ou por ele terminou. Processo 1 vai sair, o que a gente vai fazer com o processo 1? Tirar todo o seu contexto para colocar o contexto de um novo processo. Que contexto é esse? Aqueles dados de contexto de software, contexto de hardware e espaço de endereçamento, que são informações que compõem os dados de um processo. Lembram disso que a gente falou lá atrás? Então aqui a gente começa a ver onde o impacto disso gera esse atraso. Então a gente vai jogar isso lá no exercício. Tá legal? Então vamos lá para o segundo cenário que eu montei aqui para a gente ver. O segundo cenário é esse. Ó. Vocês estão enxergando aí? Dá só um ok para eu saber. Sim, dá para ver. Sim. Então vamos lá. Está ali a tabelinha com os valores e o tempo de troca de contexto. Veja que nesse caso, para facilitar a visualização e para eu poder montar também aqui dentro do Paint, eu não coloquei Quantum aqui. Como não tem Quantum, ele é circular, mas o processo vai fazer completo, tá legal? Se tivesse o Quantum, ele ia respeitar o Quantum, como a gente viu no anterior. Tá ok? Então vamos lá. Ele é só, a gente está trabalhando aqui só com prioridade. Não definimos o quanto, então o processo vai executar todo. Qual seria a ordem aí desses processos? A gente colocou lá no texto, olha aqui, ó, que menor número indica maior prioridade. Então, quais são os processos que têm maior prioridade aqui? É o P1 e o P3, que tem prioridade 1, né? É a maior delas. Então a gente vai começar por esses dois. Agora, considerando que os dois têm a mesma prioridade, quem entra primeiro? Alguém saberia me dizer aí? Pode falar. É o P1, né, professor? Por quê? Qual seria a justificativa de entrar o P1? É porque ele seria o primeiro processo? Perfeitamente. Então, a gente não pode esquecer que sempre que acontecer um empate, seja em qualquer critério de escalonamento, o critério de desempate é sempre o quê? O FIFO. É sempre o primeiro que chegou. Tá certo? Então, nesse caso aí, eu tenho P1 e P3. Os dois estão no mesmo nível de prioridade. Quem vai primeiro? É P1 que chegou primeiro. Ele tem o privilégio de ter chegado primeiro. Aqui a gente não leva em consideração o tamanho de processo. Eu poderia falar assim, mas o P3 vai entrar primeiro porque ele é menor. Não. No caso do circular, isso não existe. Vai entrar primeiro quem chegou primeiro. Tá legal? Então vamos lá. Vamos botar aqui a representação, como é que fica. Vou começar então por P1. Espera aí que tem gente querendo entrar. Opa. Vou começar aqui por P1, né? Então tá lá. Cadê? Meu mouse sumiu, tá aqui. P1. Vou descer ele aqui um pouquinho. P1 é o primeiro. São quantas unidades de tempo que a gente viu? 7 unidades de tempo. Agora, não tem quanto, significa o quê? Eu já vou ocupar as 7 unidades de tempo de uma vez só. Tá legal? Então vamos botar lá, ó. Vim aqui, já coloquei 7 unidades de tempo de P1. Bacana? Quem é o próximo processo que a gente viu? P3. São 5 unidades de tempo. Agora, olha o detalhe aqui, ó. P3 não vai começar coladinho aqui do P1. A gente tem o quê? 2 unidades de troca de contexto aqui. Então vai acontecer o seguinte, ó. P3 vai começar daqui, ó. Vamos representar P3 aqui um pouquinho lá para cima. Então tá aqui P3 com as suas 5 unidades de tempo. Vou botar um pouquinho menor aqui. Como é que a gente vai fazer a representação disso aqui na linha do tempo? Ó, ele ficou 2 unidades de tempo na troca. Então, o P3 começa no tempo 9. Como ele é 5 unidades de tempo, ele vai terminar na unidade 14. Vê se vocês entenderam aí esse conceito de troca de contexto. Se ficou claro aí para todo mundo. Professor, ficou claro sim. Eu só não entendi. Isso aqui não é uma... Essa troca de contexto aqui não seria uma representação de ociosidade do processador, não? Sim, isso é uma ociosidade. Por isso, a gente, quando faz implementação de concorrência, a gente tenta colocar de uma forma que não gere tantas substituições. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que o Quantum, por exemplo, é 5 e os meus processos são muito grandes, o que vai acontecer? Um processo de 50, ele vai sair 10 vezes. Agora, se eu tenho processos de 50 e coloco um Quantum de 10, coloca um quanto de um pouco maior, isso vai gerar o quê? Uma saída, uma quantidade de saída menor, consequentemente a gente tem o quê? Perdas dessa troca de contexto também menores. Tá legal? Então, assim, a gente tenta fazer o quantum de acordo com o tamanho dos processos. Que ele não seja muito pequeno quando o processo for grande, também não seja muito grande quando o processo for pequeno. Porque senão a gente começa a gerar muita perda.
entendeu? Justamente por conta dessa troca de contexto. Mas essa troca é inevitável. Isso não tem como evitar. Ah, entendi. Tá legal? Ficou claro isso aí? Ficou. Então, vamos lá. Passando aqui. Então, fechamos a fila de maior prioridade, que era o processo 1 e o processo 3, né? Que era prioridade 1. Agora, vamos passar para os processos da fila de menor prioridade. Chegamos aqui, ó, P2, que são 10 unidades de tempo, e P4. Os dois têm a mesma prioridade, considerando o critério de desempate do FIFO, quem chegou primeiro? P2. Então, vamos executar P2. Então, tá aqui, ó. P2 agora vai começar em 16, né? E vai até 26. Ele tem 10 unidades de tempo. Então, vamos fazer a representação numérica aqui, ó. Ele vai começar em 16 e vai terminar aqui no final em 26. Maravilha. Terminamos, então, P2, fechamos as 10 unidades de tempo dele. E agora vamos para P4, que é o último, né? Tá aqui, ó. P4 vai começar em 28 e vai terminar em 31. Olha aqui, ó. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Eita, subi demais. Ele vai começar em 28, que aí teve a troca aqui de as 2 unidades de tempo de troca e termina em, são 3 unidades, em 31. Tá legal? Vê se todo mundo enxergou aqui, ficou alguma dúvida. Não? Então vamos lá, vamos definir aí os tempos de troca de contexto. Tempo de troca de contexto, não, desculpa. Vamos agora definir o tempo de turnaround dos processos. Então vamos lá, vou botar aqui a setinha vermelha. Tempo de turnaround de P1 é quanto? É 7. 7, maravilha. Tempo de turnaround de P2? É 26. 26. Tempo de turnaround de P3? 14. 14. E tempo de turnaround de P4? 31. 31. Fechou? Todo mundo conseguiu entender? Vamos agora lá na tabelinha para a gente preencher lá e ver se aqui vai funcionar também. Vamos ver. Olha aqui, ó. Tempo de turnaround, 7 unidades de tempo primeiro. O segundo foi o quê? P2 foi 26, né? 26 unidades de tempo. P3, 14 unidades de tempo. E P4, 31 unidades de tempo. Tá legal? Vamos ver aqui o tempo de espera, quanto seria isso? Ó, 0 UT, né? Eu passo aí, 0 UT. Ele não esperou nada. Esse aqui esperou 16 unidades de tempo. Esse aqui esperou 14 para 5, 9 unidades de tempo. E esse cara aqui esperou 28 unidades de tempo. Vamos ver lá na figura se está batendo isso. Olhando para cá, no enunciado ele diz, ó, todos os processos estão prontos aqui, ó, nesse eixo de Y aqui. Então é só a gente ver. Ó. Processo 1 esperou alguma coisa? Não. Então o tempo de espera dele foi 0. Está batendo lá. Ó. Aqui, ó, tempo de espera desse aqui, do P2. Vamos fazer a linha aqui para a gente conseguir enxergar. Ó. Ele estava pronto no 0 e só começou no tempo... Peraí... no tempo 16. Então, ele esperou 16 unidades de tempo. Olha aqui, ó, certinho, batendo 16. Vamos lá, P3. Ele estava no tempo 0 pronto, começou só a partir do tempo 9. Vamos ver se bateu lá, ó, 9 unidades de tempo. E, por último, P4, que também estava pronto aqui no tempo 0, e só foi começar a partir do 28, que está aqui. Tá legal? Então ele esperou 28 unidades de tempo. Então tá ali o tempo batendo, tudo certinho, sem problemas. Ok? Segundo exercício também, finalizado, sem dúvidas? Eu só estou aguardando, que o senhor falou que tem um detalhe que esse cálculo de espera não se aplica, né? Vai ser no terceiro. Agora no terceiro isso. Eu deixei por último. Então vamos lá, podemos passar para o terceiro? Podemos. Então tá lá, o terceiro complica mais um pouquinho, tá? A gente vai aumentando esse nível de complexidade para vocês poderem ver todas as situações. Então eu coloquei aqui, ó, considere que 3 processos sejam criados no instante de tempo 0. Então eu só tenho 3 agora, P1, P2 e P3. E o processo P4
seja iniciado no tempo 10. Então, o P4 vai ser iniciado depois, conforme características descritas abaixo. Então, aqui como não é um circular com prioridade que a gente vai usar, já não tem mais a coluna de prioridade. Então, a gente tem lá P1, P2, P3 e P4, e os seus respectivos tempos de CPU. 9 unidades de tempo, 12, 5 e 3. Ok? Então, vamos lá. Ó. Ele diz aqui, calcule os tempos de turnaround de cada processo utilizando o escalonamento SRT. O SRT, deixa eu botar lá para a gente poder já ficar no cenário. O que é o SRT? O SRT nada mais é do que o SJF com preempção. O que significa isso? O SJF, ele pega todos os processos que estão no estado de pronto e coloca eles numa ordem crescente. Isso é o SJF, tá? E ele vai seguir aquela ordem ali, dependente do que acontecer. Ele sempre vai do menor para o maior. E se for chegando novos processos, ele vai colocando o quê? Sempre no final da fila. Tá legal? E vai tentando ver o que é menor do que o outro. Agora, o SRT não. O SRT ele é preemptivo. O que significa isso? Se durante a execução de um processo chegar um processo menor, ele interrompe esse processo que está em execução. Ou, se não interromper, se ele for menor do que os que já estão na fila, ele vai entrar na frente daqueles que já estão na fila por ele ser menor. Ele sempre tenta priorizar os processos menores. Então, por isso eu coloquei o P4 começando depois, para a gente ver qual vai ser o impacto disso durante a execução. Tá legal? Então, podemos seguir? Entendemos o cenário? Podemos. Sim, então vamos lá. Vamos começar aqui. Ó, SRT vai seguir aqui a ordem de tamanho. Então, dentre os processos que estão prontos, olha aqui, quem está pronto por enquanto, deixa eu só fazer a marcação aqui para a gente não se perder. Os que estão lá na situação de pronto no tempo zero são só esses 3. O P4 ainda não chegou. Então, desses 3 aqui, quem é o menor deles? Não é P3? Então, P3 já ocupa a primeira posição aqui. Ó. P3. Deixa eu só botar a cor correta aqui. Então, P3 é o primeiro. E ele já está sendo enxergado aqui pelo escalonador. Né? Que esse escalonador que vai colocar eles em ordem. Quem é o próximo aqui? É P1, né? Então, vamos colocar P1 aqui. Ó. P1 já está ligado aqui no escalonador. E P2 também está ligado aqui no escalonador. Espera aí que tem gente querendo entrar. Voltemos. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Cadê? Aqui tá a letra. Ó. A sequência é P3, P1 e depois P2. P4 está aqui, mas ele não chegou ainda. Vamos só representar, deixar ele aqui representado, mas veja que ele não está sendo enxergado ainda pelo escalonador, não. Ele não está ligado aqui ao escalonador. Ele só tem esses 3 processos. Então, vamos começar a execução deles. O primeiro, né, P3? Vamos começar P3. Então, está aqui, ó, P3. Vou botar bem aqui em cima para a gente representar ele no tamanho correto. Ó, P3 está aqui com 5 unidades de tempo. Então, vamos botar P3 aqui, ó. 5 unidades de tempo, que foi o que ele gastou para concluir P3. Ok? Próximo processo, quem é? É o P1, não é isso? P1 vai ser 9 unidades de tempo. Então, ó, P3, vamos fazer a marcação aqui para a gente não se perder. Ó, P3 já foi eliminado, né? Já terminou. Agora o próximo é P1. P1 não são 9 unidades de tempo? Vamos representar P1 aqui, ó. 9 unidades de tempo. Espera aí que eu estava com o desenho errado. P1, 9 unidades de tempo. P1 chegou aqui, 9 unidades de tempo. Então, 5 mais 9 dá quanto? 14, não é isso? Então, vamos botar aqui. Ele foi até 14. Só que durante essa execução, a gente esqueceu, ó. Chegou P4. P4 agora já está sendo enxergado aqui pelo escalonador. Olha o que vai acontecer. Qual foi o tempo que P4 chegou, que a gente viu? Não foi no tempo 10? Então vamos representar o tempo 10 aqui, ó. Espera aí que ficou muito para lá. Deixa eu dar um... Chegar um pouquinho mais para cá. Aqui. No tempo 10, vamos representar aqui embaixo esse número. Aqui, ó, no tempo 10, chegou P4. Analisando esse cenário aqui, quanto falta para o processo P1 terminar? O
Quem é que pode me dizer? Do tempo 10 em diante, quanto falta para P1 terminar? 4, professor. 4, não é isso? E qual é o tamanho de P4 que chegou lá agora? 3. 3. O P4 não é menor do que o que falta para P1 concluir? Isso. Todo mundo conseguiu visualizar? Então, o que P4 faz? P4 interrompe a execução de P1 e ele entra ali. Então, vamos representar P4 aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar bem em cima. Não, peraí, que eu acabei fazendo besteira. Deixa eu botar aqui na cor preta. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele bem aqui em cima. Para a gente tapar essa linha vermelha. Então, tá aqui. Ó. Quantas unidades tem P4? 3 unidades de tempo, não é isso? Então, vamos botar aqui. Ó. Vou fazer a representação aqui, só para não ter que apagar aquele outro. Mas vamos apagar ali só para... Olha aqui, ó. Esse tempo aqui agora. Apagou. E vamos apagar essa linha daqui do meio. É só para facilitar meu desenho. Tá? Então, eu executei aqui P4. P4 vai de 10 até 13. Ok? Quando o P1 for interrompido aqui, ó, P4 acabou. Vamos lá. Vamos marcar aqui P4 como encerrado. Ó, P4 também já acabou. P1, quando ele começou a ser executado, ele foi interrompido, ficou faltando quanto de P1? Que a gente 4. viu? 4 unidades de tempo, não foi? Então, vamos botar aqui indicando que faltaram 4. Quanto tem do P2? P2 são 12, não é isso? Então, olhando para cá, o que o escalonador vai ver? P1 falta 4, P2 ainda faltam 12. Quem é que ele vai trazer de volta para dentro da CPU? Considerando o SRT, que é os menores primeiro. P1. O restante de P1, não é isso? Então, olha aqui, ó. Ele vai pegar aqui e vai fazer... Peraí, deixa eu só trocar a cor. Ele vai fazer aqui o restante do P1 que ficou faltando, que vai de 13 até 17. Vamos parar aqui do 17. Ok? Terminamos 17, P1 também já foi concluído. Ok? Aqui P1 concluído. E agora quem falta para a gente fechar mesmo os 4 processos é P2. Então, olha aqui, ó, P2. Vamos representar P2 aqui no meio, né? Mais ou menos aqui. Ai, caramba. Essa troca de cores me confunde todo. Aqui, ó. P2, 12 unidades de tempo, né? Que vai de 17 até 29. 29. Ok? Tranquilo? Vê se todo mundo entendeu esse cenário aí. Esse é o que a gente chama de SRT. É o SJF preemptivo. Ele sofre uma preempção porque chegou um processo menor do que o que faltava para aquele processo ser executado. Caso do SJF, se chegar aqui, por exemplo, P4, ele não vai interromper P1. Tá? P1 vai continuar executando. Mas ele entra na frente de P2 porque na próxima rodada, o escalonador vai ver, dentre os processos que estão pendurados, qual é o processo menor. Aí P4 estaria representando ali uma quantidade menor do que P2 e entraria. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos só fechar aquela tabelinha lá para a gente poder mostrar ali aquela diferença que eu falei para vocês. Olha aqui. Ó. Vamos lá. A última tabela é essa. Então, vamos calcular aqui os tempos de turnaround. Tempo de turnaround de P3, P1, né? Vamos começar aqui por P1. Qual é o tempo de turnaround de P1? Quem é que me ajuda aí? Onde é que P1 terminou? É 17, professor? 17, perfeito aqui. Ó. Terminou aqui no 17. Tempo de turnaround de P2, qual foi? 29. 29. Espera aí que tem gente querendo entrar ainda. Hoje a aula tá bombando. Vamos lá. Tempo de turnaround de... A gente falou de P1, P2, falta P3 e P4. P3 seria o quê? 5 unidades de tempo. Tranquilo? Ou não? Sim, professor. Sim? E o tempo de turnaround de P4 seria o quê? 13 unidades de tempo, que está representado aqui, que é onde ele termina. Tá ok? Então, esses são os tempos de turnaround desse processo. Vamos jogar isso lá na tabela. Vamos lá. Ó. P1 a gente calculou quanto?
P1 foi 17. 17. 17, o T. Não, maiúsculo não. O T. É P2? 29. 29. O T. P3? 5 o T. E P4 foi quanto? 13 o T. Ok? Vamos fazer a subtração aqui para a gente ver. Tempo de turnaround menos tempo de CPU. 17 menos 9, 8 unidades de tempo. 29 menos 12 dá 17 unidades de tempo. 5 menos 5, 0 unidade de tempo. E aqui embaixo, 13 menos 3, 10 unidades de tempo. Vamos ver se está batendo? Vamos lá. P1, 8 unidades de tempo. Olha aqui, P1. Vamos fazer a representação aqui na linha. Ó, P1 estava pronto aqui, no tempo 0. Esperou 5. Depois esperou mais 3 aqui, ó, de 10 a 3 para ele continuar a sua execução. Então, 5 mais 3, 8. Está batendo. 8 unidades de tempo. Depois a gente vai para o P2, está dando 17. Olha aqui, ó. P2. Ele estava pronto aqui no tempo 0, não foi? Ó? Ele esperou isso tudo aqui para ele começar a sua execução. Então, ó, 17 unidades de tempo certinho. P3. Estava pronto aqui no 0, já começou aqui do 0 direto. Também está valendo aqui, ó, 0 unidade de tempo. Aí alguém pode perguntar aí, pô, Sobral, você falou que ia dar diferente. A diferença está aqui, ó, no final. Olha aqui, quanto tempo está dando de tempo de espera aqui de P4? 10 unidades de tempo, não é isso? Olha lá na figura e vê se isso aconteceu. O P4 chegou no tempo 10. Então ele não esperou nada. Ele chegou no 10 e automaticamente já foi executado a partir do 10. Então o tempo de espera de P4 não é 10 unidades de tempo. O tempo de espera de P4 é 0. Ele chegou no tempo 10 e foi executado no tempo 10. Como a sua unidade de tempo é 3 e seu tempo de turnaround é 13, como ele chegou no tempo 10, ele só não teve que esperar nada. O tempo de espera dele é 0. Então essa é uma das situações onde essa regra da diminuição não funciona. Então temos que ficar atento nisso, caso isso caia em alguma questão de prova para vocês. Tá legal? Até aqui todo mundo foi? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui antes da gente seguir é o seguinte. Vocês estão enxergando o meu slide agora? Sim, sim. Sim. Então, só reforçar com vocês aqui um detalhe. Ó. Essa avaliação institucional, a direção acadêmica pediu para a gente avisar vocês que ela está aberta até o dia 30/5. Então, para vocês não deixarem de fazer, nesse momento agora que a gente está distante, é muito importante vocês darem a opinião de vocês lá, como é que as coisas estão acontecendo, o que vocês estão achando, para a gente, enquanto instituição, tomar as medidas cabíveis aí para o próximo semestre. Então, não deixe de fazer essa avaliação, não. Até o dia 30/5 está disponível lá para vocês, tá bom? Aqui só a indicação da nossa próxima aula, exercício de gerência de memória. Então nós vamos fazer uns 3, 4 exercícios como esse que a gente fez hoje e mais a aplicação da segunda parte da APS. Nesses minutos que faltam, nós vamos fazer a aplicação da primeira parte da APS. Tá legal? Então vamos lá. Só vou parar aqui a gravação para não ficar gravando isso, que só torna o vídeo maior. Então, e vou parar aqui a gravação. Ok?